Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos para mais um vídeo do nosso ciclo dançante de cuidados, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de ócio, sobre o descanso e sobre o que é uma quarentena. Mas antes disso eu já queria te convidar a curtir o vídeo aqui embaixo, a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e também a ativar o sininho para receber informação dos próximos vídeos. Lembrando que curtir o vídeo é importante para dizer para o YouTube que esse vídeo tem um bom conteúdo e que ele deve ser aí então espalhado para mais pessoas. Bom, então vamos lá. Esse vídeo é quase uma parte, uma nota de rodapé aí dos outros vídeos do nosso ciclo dançante de cuidados. E ele tem a ver um pouco com essa ideia de quarentena, né? Quarentena é um termo que vem aí da história da medicina, onde existia uma prática comum que os médicos deixavam pessoas e coisas isoladas que vinham de lugares onde tinham epidemias e tudo mais, e essas coisas ficavam normalmente isoladas por cerca de 42 dias. E aí a gente acabou herdando esse termo quarentena, que já deve talvez ter passado pela sua cabeça, porque é quarentena, o que os 40 dias têm a ver com essa pandemia que a gente está vivendo. Mas ele é só um termo que é usado hoje em dia de maneira um pouco mais abstrata e não tem nada a ver com exatamente 40 dias de reclusão ou de isolamento, né? Mas é aí um período de reclusão ou de isolamento. E nesse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito atípico, onde nós estamos fazendo coisas atípicas e estamos em casa em momentos onde nós não estaríamos. E eu queria muito conversar sobre a ideia de produtividade hoje, né? Muitas pessoas começaram a criar vídeos e escrever textos sobre como produzir coisas em casa, como fazer as coisas nesse outro estado, como aproveitar esse momento para o tal do ócio criativo, né? E às vezes esse criativo também cai nessa ideia de produção e a gente volta para essa nossa relação capitalista do eu tenho que fazer. E provavelmente já passou pela sua cabeça em algum momento nessa quarentena, nossa, eu vou aproveitar esse tempo que eu tô em casa para fazer aquela faxina, para fazer aquele negócio que eu não conseguia fazer antes, para fazer aquilo de casa que estava sem fazer e eu preciso retomar e tal. Enfim, né, a gente fica muito com essa cabeça do que eu devo fazer e qual é a próxima coisa que eu devo produzir. Porém, a gente está vivendo um tempo atípico, onde a lógica de produção também precisa ser repensada na nossa vida. E é um pouco por isso que eu criei esse ciclo dançante de cuidados. Não para a gente pensar em produtividade, mas para a gente pensar em como olhar de maneira diferente para essa quarentena que a gente está vivendo. A ideia de cuidado de si, do Foucault, que eu abordei nos 2 primeiros vídeos, é uma ideia de reflexão sobre as nossas próprias ações. E a proposta do cuidado de si é que a gente não saia fazendo as coisas sem pensar, que a gente entre numa lógica, né, de produção excessiva sem refletir sobre o que a gente está fazendo. Então, o cuidado de si, na verdade, ele é um cuidado com as nossas próprias ações. E esse cuidado tem a ver com pensar antes de fazer, de agir e de falar. E por isso o cuidado de si também é um cuidado com o outro, né? Às vezes as nossas ações, a nossa entrada na lógica de produtividade e tal, não nos permite estabelecer outros tipos de conexões com as outras pessoas, né? E de estar ali disponível para outras relações. Então o cuidado de si também é um comprometimento com o outro, e esse comprometimento com o outro tem sido muito enfatizado nesse período de quarentena, onde muitas pessoas estão em suas casas mais para cuidar do outro do que para cuidar de si, muitas vezes, porque muitos não estão nessa faixa de risco, né? Não são idosos, não têm mais de 60 anos, mas estão em casa para evitar que essa contaminação se dê de maneira massiva. Então essa ideia de cuidado de si
é um momento de reflexão e da gente parar um pouco essa lógica capitalista de produção, produzir, 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 ganhar dinheiro, encontrar formas de fazer, né? Então, cuidado de si não tem nada a ver com cuidar das minhas produções na internet, com cuidar da minha produção para ganhar mais dinheiro nesse momento, mas realmente para a gente tomar uma outra responsabilidade sobre a nossa vida. E mesmo no último vídeo que eu falo sobre flow, a ideia de flow é a gente encontrar atividades e coisas para fazer que nos tirem dessa relação de ansiedade ou de tédio, mas não para aproveitar a produtividade disso, né? Quando o Mihaly fala de flow, né, ele é um psicólogo e ele está pensando aí uma psicologia para pensar relações de felicidade. Como é que a gente produz felicidade na nossa vida? Não como a gente produz mais dinheiro, como a gente produz conteúdo para as redes, etc. Né? Então, como é que a gente olha para esse momento e repensa as nossas ações, os nossos rituais e a nossa vida com uma maior responsabilidade e como uma ação de reflexão filosófica sobre nós mesmos. Eu sei que muitos de nós estamos vivendo a situação do teletrabalho, fazendo uma série de videoconferências, às vezes produzir coisas em casa, né? Galera da dança que continua dando aula online, continua produzindo material, preocupado com seus alunos, a galera de processo criativo que continua tentando criar, produzir coisas, fazendo reuniões online. E essas ações também nos desgastam bastante. Eu tenho ouvido várias reclamações de pessoas dizendo que essa relação de teletrabalho às vezes dá um trabalho dobrado, né, ou dá um trabalho muito maior do que estava acostumado a fazer, porque a gente de fato não está acostumado a manejar certas ferramentas e a lidar com essa relação mais distanciada do outro, ou essa relação virtual com o outro. E muitas vezes a gente não está livre disso, né? A gente não pode parar de fazer todos os nossos trabalhos nesse momento de quarentena. Então esse é um momento onde a gente precisa entender também que está tudo bem se a gente não estiver fazendo nada, está tudo bem se o único desejo que a gente tiver é de alcançar esse estado de ócio mesmo, de descanso, onde a gente faz coisas simples ou a gente assiste aquela série que a gente nem quer prestar atenção direito, mas é só para o corpo relaxar, ou a gente está dormindo muito mais do que a gente dormiria normalmente, porque isso também faz parte do processo dessa quarentena que a gente está vivendo. Então esse é um vídeo para dizer que está tudo bem sim, fazer menos, estar menos nas redes sociais, assistir menos vídeos, estabelecer menos contatos via videoconferência, fazer menos trabalho. Esse é um momento seu, encontre formas de aproveitar esse momento seu da melhor maneira possível e nós estamos juntos aqui para o que der e vier. Se você é daquelas pessoas que já criou uma lista enorme e está ticando cada coisa que você tinha que fazer, assim como eu, que normalmente faço isso e sempre tenho uma listinha, um post-it cheio dos meus afazeres e eu vou eliminando cada coisa que eu faço, eu queria te propor a parar por um tempo, depois de assistir esse vídeo, a respirar, a ir para um lugar silencioso e a refletir um pouco mais sobre o que você tem feito durante esse tempo de quarentena e o que é que você está precisando agora. O que é que o seu corpo pede neste momento, você como corpo pede nesse momento. Quais são as suas necessidades, os seus desejos, como é que a gente faz mais coisas movidas pelo desejo nesse momento. Então eu proponho aí essa prática reflexiva de si, para que você repense suas ações nesse momento de quarentena, para que você entenda que esse momento é seu e é um momento também de você com as outras pessoas que você ama, muito mais do que um momento de produção e de trabalho. A gente termina por aqui hoje. Esse foi mais um ciclo de cuidados dançantes. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!